Carta aos Gálatas. Gálatas 1. Da parte de Paulo, designado apóstolo não pelos homens nem por qualquer intermediário humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus da morte, e da parte de todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos dê em graça e paz. Foi Jesus Cristo que se entregou à morte por causa dos nossos pecados, para nos libertar deste mundo mau em que estamos, cumprindo assim a vontade de Deus, nosso Pai. Glória lhe seja dada para sempre. Amém. Admiro-me muito que estejam a abandonar tão depressa aquele que vos chamou pela graça de Cristo e que estejam a seguir um evangelho diferente. Não é que exista outro evangelho, mas a verdade é que há umas certas pessoas que vos causam confusão e que querem modificar o evangelho de Cristo. Que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, ainda que fôssemos nós próprios ou mesmo um anjo do céu. Repito o que acabo de dizer. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que receberam, seja maldito. Porventura procuro eu mais a aprovação dos homens do que a de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se procurasse agradar-lhes, não seria verdadeiro servo de Cristo. Meus irmãos, fiquem a saber que o evangelho que eu vos anunciei não é de origem humana. Pois não o recebi nem o aprendi de qualquer pessoa, mas foi Jesus Cristo quem me revelou. Certamente, já ouviram falar do modo como eu vivia quando seguia a religião judaica. Sabem como eu perseguia com violência a Igreja de Deus e procurava destruí-la. Estava a ultrapassar muitos outros judeus do meu tempo devido ao grande zelo pelas tradições dos meus antepassados. Mas Deus, pela sua graça, escolheu-me ainda antes de eu nascer e chamou-me para o servir. E quando Deus assim o quis, deu-me a conhecer o seu Filho para que fosse anunciá-lo aos não-judeus. Não fui logo pedir conselhos a ninguém, nem voltei a Jerusalém para me encontrar com os que eram apóstolos antes de mim. Mas fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Pedro e estive 2 semanas com ele. E não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. O que vos escrevo é verdade. Deus sabe que não estou a mentir. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. As igrejas de Cristo que estavam na Judeia não me conheciam pessoalmente. Apenas ouviam dizer: aquele que dantes nos perseguia, agora anda a pregar a fé que primeiro queria destruir. E davam glória a Deus por causa de mim. Gálatas 2. 14 anos mais tarde, voltei a Jerusalém. Fui com Barnabé e também levei Tito comigo. Fui lá porque Deus me tinha dado a conhecer que devia ir. Numa reunião particular com os responsáveis, expliquei-lhes o evangelho que eu anuncio aos não-judeus. Não queria que aquilo que tinha feito e continuo a fazer fosse inútil. Ora bem, Tito, que estava comigo e que não é judeu, não foi obrigado a receber a circuncisão. Embora alguns que se faziam passar por irmãos e se tinham juntado a nós quisessem que ele se circuncidasse. Esses tinham lá entrado como espiões para verem a liberdade que nós temos em Jesus Cristo, a fim de nos fazerem novamente escravos da lei. Mas nem por um momento nos deixámos levar por eles, para que a verdade do Evangelho pudesse chegar intacta até vós. Aqueles que eram reconhecidos como responsáveis não alteraram em nada a minha mensagem. Na verdade, a mim nem me importa o que eles eram, pois Deus não julga pelas aparências. Pelo contrário, eles reconheceram que Deus me tinha encarregado de anunciar o Evangelho aos não-judeus, tal como tinha encarregado Pedro de anunciar o Evangelho aos judeus. Tal como Deus atuou por meio de Pedro em favor dos judeus, atuou por meu intermédio para os não-judeus. Tiago, Pedro e João, que eram os mais considerados, reconheceram que Deus me tinha confiado esta missão e deram-nos as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de acordo. E assim,
concordámos em que nos dirigíssemos aos não-judeus e eles aos judeus. Só nos recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, coisa que eu sempre tenho procurado fazer. Mas quando Pedro foi a Antioquia, resisti-lhe frontalmente, porque merecia ser repreendido. Com efeito, antes de terem chegado certas pessoas do grupo de Tiago, ele comia com os não-judeus. Mas quando chegaram essas pessoas, ele afastava-se e já não comia com eles, porque tinha medo dos partidários da circuncisão. Outros crentes, de origem judaica, caíram na mesma hipocrisia de Pedro, e até o próprio Barnabé se deixou levar por essa atitude hipócrita. Quando vi que não estavam a comportar-se como deviam em relação à verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: Tu que és judeu, tens vivido como os que não são judeus, sem seguir os costumes judaicos. Como é que então queres obrigar os não-judeus a seguir os costumes judaicos? Nós somos judeus por nascimento e não somos pecadores como os não-judeus. Sabemos, porém, que uma pessoa não é justificada pelo cumprimento da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Ora, nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não por termos feito o que a lei manda, pois ninguém será justificado perante Deus por cumprir a lei. Então, se procuramos ser justificados pela nossa união com Cristo, somos considerados pecadores como esses tais? Quer isso dizer que é Cristo promotor de pecado? De modo nenhum. Se volto a construir aquilo que tinha destruído, então mostro-me culpado. Morri no que respeita à lei. Foi a mesma lei que me fez morrer para eu viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Por isso, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente, vivo-a por meio da fé no Filho de Deus que me amou e deu a sua vida por mim. Não desprezo a graça de Deus, pois se alguém pudesse ser justificado pelo cumprimento da lei, então a morte de Cristo de nada serviria. Gálatas 3. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que vos fascinou? Eu tinha-vos feito ver Jesus Cristo crucificado. Só quero que me digam isto. Será que receberam o Espírito de Deus por terem cumprido a lei ou por terem respondido à boa nova com fé? Como podem ser tão faltos de juízo? Começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças? Não vos serviu de nada a experiência que tiveram? Talvez tenha valido alguma coisa. Será então que Deus vos concede o seu Espírito e realiza prodígios no meio de vós porque cumprem o que manda a lei ou porque aceitam a fé? É como aconteceu com Abraão, que acreditou em Deus e por isso Deus o considerou justo. Pela mesma razão, devem compreender que os que têm fé é que são os verdadeiros descendentes de Abraão. A Escritura tinha previsto que Deus havia de justificar os não-judeus por meio da fé. Foi assim que prometeu a Abraão: Por meio de ti, todos os povos serão abençoados. Abraão acreditou e foi abençoado. E assim, todos aqueles que creem são abençoados com ele. Os que estão sujeitos à lei de Moisés estão sujeitos à maldição, pois está escrito: Maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. É evidente que pela lei ninguém será justificado perante Deus, pois a Escritura afirma: O justo viverá pela fé. Ora, a lei não tem que ver com a fé, pois diz: Quem cumpre estas coisas viverá por elas. Cristo libertou-nos da maldição da lei, tornando-se ele maldito por nossa causa. Com efeito, a Escritura diz: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Aconteceu assim, para que a bênção prometida por Deus a Abraão chegasse aos não-judeus por meio de Jesus Cristo e para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido por Deus. Meus irmãos, apresento-vos um exemplo da vida corrente. Quando alguém faz um testamento em forma legal, ninguém o pode anular nem acrescentar nada. Ora bem,
Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se tratasse de muitas pessoas, mas à tua descendência, indicando assim uma só pessoa, que é Cristo. O que eu quero dizer é isto. Deus fez um pacto que é válido. A lei, que veio 430 anos mais tarde, não podia anular aquele pacto e deixar sem valor a promessa de Deus. Ora, se aquilo que Deus dá como herança dependesse da lei, não seria através da promessa, mas foi pela promessa que Deus o concedeu a Abraão. Para que serve então a lei? A lei veio depois, para mostrar aquilo que é contra a vontade de Deus. E só devia durar até que viesse aquela descendência a quem a promessa se destinava. Essa lei foi dada pelos anjos e houve um homem que serviu de mediador. Mas não é preciso mediador quando se trata de uma só pessoa. E Deus é um só. Quer isto dizer que a lei estará contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então o homem seria justificado por meio dessa lei. Mas a Escritura declarou que todas as coisas estão sujeitas ao pecado para que a promessa de Deus fosse dada aos crentes pela fé em Jesus Cristo. Antes de chegar à fé, a lei mantinha-nos prisioneiros à espera que a fé fosse dada a conhecer. Dessa maneira, a lei foi a nossa educadora até que viesse Cristo, a fim de sermos justificados por meio da fé. Agora que veio o tempo da fé, já não estamos sujeitos à lei como nossa educadora. Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Com efeito, todos os que foram batizados em Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora constituem um todo em união com Cristo Jesus. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Gálatas 4. Quero ainda dizer isto. Enquanto o herdeiro é menor, não é diferente do escravo, apesar de ser dono de tudo. Tem de estar sujeito aos que cuidam dele e tratam das suas coisas, até ao tempo que o pai determinou. Passa-se o mesmo conosco. Enquanto éramos menores, estávamos sujeitos às normas deste mundo. Mas quando chegou o tempo devido, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e esteve sujeito à lei judaica, a fim de libertar os que estavam sujeitos à lei, para nos tornar filhos de Deus. Para provar que já são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, e esse Espírito chama Abba, que quer dizer meu Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E sendo filho, também és herdeiro pela vontade de Deus. Devido ao vosso desconhecimento de Deus, dantes eram escravos de deuses que não eram realmente deuses. Mas agora que conhecem a Deus, ou melhor, que Deus já vos conhece, como é possível voltarem a ser escravos de coisas fracas e que não prestam para nada? Por que é que dão tanto valor religioso a certos dias, meses, estações e anos? Receio que o meu trabalho no vosso meio tenha sido inútil. Peço-vos, meus irmãos, que sejam como eu, pois também eu me tornei como vós. Não é que me tenham feito qualquer mal. Lembram-se que da primeira vez que vos anunciei o Evangelho foi numa altura em que eu estava doente. E apesar de o meu corpo doente vos ter causado dificuldades, não me desprezaram nem me rejeitaram. Pelo contrário, receberam-me como um anjo de Deus ou como o próprio Jesus Cristo. Onde está agora aquela vossa felicidade? Eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, até eram capazes de tirar os olhos para me dar. Porventura tornei-me agora vosso inimigo por vos dizer a verdade? O interesse que essa gente mostra a vosso respeito não é bem intencionado. O que eles querem é separar-vos de mim, para depois vos levarem a interessar-se por eles. É bom preocuparem-se sempre com o bem,
e não só quando estou aí presente. Meus filhos, eu sofro de novo as dores de parto por vossa causa, até que Cristo esteja formado em vós. Bem desejaria estar agora aí para vos poder falar de outra maneira, porque estou muito preocupado convosco. Se o vosso desejo é estarem sujeitos à lei, digam-me lá como é que nem conhecem o que a lei diz. Pois conforme está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher que era livre. O filho da escrava veio ao mundo como qualquer criança, mas o filho da mulher livre veio ao mundo em virtude da promessa de Deus. Isto tem um significado mais profundo. As 2 mulheres representam 2 alianças de Deus. Uma é a do Monte Sinai, representada por Agar, que gera filhos para a escravidão. Ora, Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém celestial é livre e é a nossa mãe, pois a Sagrada Escritura diz: Alegra-te, mulher estéril, que nunca tiveste filhos. Grita de alegria, tu que nunca sentiste dores de parto, pois a mulher desprezada terá mais filhos que a mulher que tem marido. Meus irmãos, vocês são filhos por causa da promessa, tal como Isaque. Mas como outrora o filho que veio ao mundo como qualquer outro perseguiu o que veio ao mundo segundo o Espírito de Deus, assim também agora acontece o mesmo. Mas que diz a Sagrada Escritura? Diz isto: Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não pode herdar juntamente com o filho da mulher livre. Por isso, meus irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Gálatas 5. Cristo libertou-nos para sermos realmente livres. Portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Eu, Paulo, digo-vos que se recebem a circuncisão, Cristo não vos servirá de nada. Volto de novo a dizer a todo homem que se circuncida que está obrigado a cumprir tudo o que manda a lei. Todos os que pretendem ser justificados por cumprirem a lei separaram-se de Cristo e afastaram-se da graça de Deus. Quanto a nós, pela fé e pelo poder do Espírito, esperamos o dia em que Deus nos justificará. Se estamos unidos a Cristo Jesus, não importa se alguma vez recebemos a circuncisão ou não. O que importa é a fé que se realiza por meio do amor. Andavam no bom caminho. Quem fez com que deixassem de seguir a verdade? O Deus que vos chamou não foi quem vos induziu a isso. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Eu, porém, tenho confiança no Senhor de que vão concordar comigo, pois Deus castigará quem vos desorienta, seja ele quem for. Quanto a mim, meus irmãos, se acham que ainda prego a circuncisão, porque sou perseguido, se eu pregasse a circuncisão, então a mensagem da morte de Cristo na cruz já não causaria escândalo. Aqueles que vos andam a desorientar com a circuncisão, seria melhor que se castrassem. Meus irmãos, foram chamados para a liberdade. Que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem os vossos maus instintos. Pelo contrário, ponham-se ao serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo. De facto, toda a lei de Deus se resume num só mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas tenham cuidado. Se andam a morder-se e a devorar-se uns aos outros, acabarão por destruir-se. Digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus e não sigam os maus instintos. É que esses instintos são contrários ao Espírito, e o Espírito é contra tais instintos. Se se deixarem orientar pelo Espírito, então já não estão sujeitos à lei. São bem conhecidas as obras dos maus instintos: desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes,
iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já o fiz de outras vezes, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. E contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por Ele. Não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, nem haja invejas entre nós. Gálatas 6. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, aqueles que têm o Espírito de Deus levem-no com mansidão ao bom caminho. Mas ao fazer isto, cada um deve ter cuidado para não se deixar tentar. Ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Se alguém julga ser alguma coisa quando não é nada, engana-se a si mesmo. Cada um deve julgar as suas ações, e se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo, sem se comparar com os outros, pois cada um tem as suas próprias dificuldades para suportar. Quem recebe instrução sobre a palavra de Deus deve compartilhar todos os seus bens com quem o ensina. Não se enganem, com Deus não se brinca. Cada um há de colher aquilo que semeou. Aquilo que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. Mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Não nos cansemos de praticar o bem, pois se não desanimarmos, teremos a colheita no tempo devido. Portanto, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Vejam com que grandes letras vos escrevo pela minha própria mão. Aqueles que, para agradar às pessoas, vos querem obrigar a receber a circuncisão, fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esses que praticam a circuncisão não seguem a lei, mas querem sujeitar-vos à circuncisão para se poderem gabar de vos terem imposto essa marca no corpo. Quanto a mim, não quero gabar-me a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, pela cruz de Cristo, o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Estar circuncidado ou não, de nada vale. O que importa é ter uma vida nova. Que a paz e a bondade de Deus estejam com todos os que vivem segundo esta regra e com o Israel de Deus. Daqui para o futuro, que ninguém me crie dificuldades, pois trago no meu corpo as marcas que mostram que sou de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, meus irmãos. Amém.